Capítulo 938, Grande Matriz das 9 Fornalhas. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. Esse disco de matriz girando no ar foi feito por Li Ming. Era uma formação de matriz simples que conseguiria reunir os ataques das mais de 50 potências do Reino Mar Divino. Caso contrário, se seus ataques fossem dispersos, não seria capaz de causar um ataque mais poderoso. Todos, vamos atacar juntos. Está certo. Mostrem sua força total. Se ainda tentarmos esconder alguma coisa neste momento, realmente vamos morrer. Ótimo. Usem todos os seus trunfos. Depois de sermos reprimidos por tanto tempo, precisamos descarregar nossa raiva, mas vamos quebrar essa maldita concha de tartaruga antes de fazermos isso. Até mesmo um escravo mortal tinha seu orgulho, sem dizer essas arrogantes potências do Reino Mar Divino. Depois de serem governados e dominados pela imensa pressão de Yang Yun por tanto tempo, sua raiva já havia chegado ao limite. Neste momento, mais de 50 potências do Reino Mar Divino atacaram de repente com tudo o que tinham. Todas essas potências do Reino Mar Divino se destacaram e floresceram dos trilhões de vidas no continente da queda do céu. Além disso, eles viveram por milhares de anos. Ao longo dos anos, a quantidade de tesouros e segredos que eles acumularam não podia ser subestimada. Como poderia algum deles não ter um trunfo final na mão? Nesse assunto, o fracasso significava a morte e sucesso significava a vida. Ninguém era estúpido o suficiente para pegar leve. Se fizessem isso, seria levar a própria vida e a vida de todos os outros como uma brincadeira. Muitas dessas pessoas não só usaram 120% de sua força para atacar, mas também tiraram tesouros de seu anel espacial que obtiveram de ruínas antigas, como símbolos rompendo a terra, contas de trovões divinos e assim por diante. Embora esses tesouros fossem mais fracos do que a conta extinção celestial do ancião da boa fortuna, eles ainda eram tesouros deixados para trás há 100.000 anos atrás. Sua letalidade excedia em muito o ataque total de uma potência comum do Reino Mar Divino, igual pelo menos a alguém como Yang Laotian. Com mais de 50 potências do Reino Mar Divino atacando com toda a força, os céus escureceram pelos raios de energia. O vazio tremeu. Os feixes de energia passaram através da formação de matriz e convergiram juntos, transformando-se em um feixe de luz destruidor do céu que esmagou violentamente o Palácio Divino das 9 Fornalhas. Pouco antes da barreira do Palácio Divino das 9 Fornalhas estar prestes a ser inundada por um aterrorizante batismo de energia, 10 potências de repente voaram das profundezas do Palácio Divino das 9 Fornalhas. Dessas pessoas, 7 tinham escamas por todo o corpo, caudas longas de serpente, barbatanas e guelras. Eles eram claramente as potências das raças do fundo do mar. Os outros 3 eram artistas marciais do Reino Divino Azura. Situbonan estava entre eles. Quando os inimigos se encontravam, havia uma raiva particular que fazia os olhos se avermelharem. Depois que Situbonan viu Li Ming, seu olhar se encheu de um ódio monstruoso. Todos, vamos todos juntos defender o Palácio Divino das 9 Fornalhas. Essas 10 potências eram todas potências do Reino Mar Divino. 7 estavam no nível inicial do Reino Mar Divino e 3 estavam no nível intermediário do Reino Mar Divino. Eles despejaram completamente sua energia nas 9 grandes fornalhas que agiam como o coração da matriz. Neste momento, nenhum deles se atreveu a se segurar. Todos eles usaram seu poder mais forte. Yang Yun tinha sido ferido durante o seu cultivo e não estava em sua condição de pico. Eles tiveram que ganhar tempo, caso contrário, eles também seriam os primeiros a morrer. Com 10 grandes potências a abastecendo, a barreira de energia do Palácio Divino das 9 Fornalhas subiu para outro nível. Bang! Um feixe de luzes multicoloridas se chocou contra a grande matriz das 9 fornalhas como um deslumbrante dragão de arco-íris. O mundo tremeu. Uma explosão aterrorizante soou, parecendo agitar todo o continente da queda do céu. Grandes fragmentos de terra se romperam. Uma onda de choque incomparavelmente vasta varreu o céu. Um sol redondo e glorioso parecia ter aparecido acima do Palácio Divino das 9 Fornalhas, e as cordilheiras a centenas de milhas de distância foram completamente destruídas pela onda de choque, transformando-se em quantidades infinitas de pedra e terra.
O dragão de arco-íris uivou, como se quisesse enterrar todo o palácio divino das 9 fornalhas profundamente no chão. A grande formação de matriz que protegia o palácio divino das 9 fornalhas tremeu violentamente, mas estava longe de se quebrar. Esta formação de matriz protetora representava a glória e majestade do reino divino mais forte. Com a energia de 10 potências do reino mar divino, conseguiu resistir com força aos ataques combinados de mais de 50 potências do reino mar divino. Na opinião de Li Ming, a fim de romper a formação de matriz, eles precisam pelo menos aumentar o poder do ataque em 30 a 40%. Mas todos aqui já haviam usado sua força total. Como poderia haver espaço para melhorias? Porra, com essas pessoas abastecendo a formação de matriz, o poder dela aumentou várias vezes. Querer romper em uma única tentativa é muito difícil. Veias estavam aparecendo no rosto de Liu Xiao. Mesmo usando 120% de sua força, eles ainda não foram capazes de romper a formação de matriz protetora do Palácio Divino das 9 Fornalhas, e agora a ansiedade começou a rastejar em seu coração. Fada Baixo e Fen, Yang Shenglin, vocês dois faziam parte do reino divino das 9 fornalhas para começar. Você sabe qual é a fraqueza que a grande formação de matriz do Palácio Divino das 9 fornalhas tem? A Fada Baixo e Feng inevitavelmente era alguém de fora, mesmo que seu clã familiar fosse subordinado ao reino divino das 9 fornalhas. No entanto, Yang Shenglin fazia parte da família real do reino divino das 9 fornalhas. Ele sabia a situação exata da grande matriz das 9 fornalhas. Ele disse com uma transmissão de som verdadeira essência: esta grande formação de matriz quase não falha. A grande formação de matriz do Palácio Divino das 9 fornalhas é alimentada por 9 fornalhas de grau celestial de nível alto que se combinam para suprimir todo o poder. Estas 9 fornalhas foram temperadas por tanto tempo que chegaram ao pico, quase qualificados como artefatos santos. Com as 9 fornalhas combinadas, a potência total aumentará dezenas de vezes. Você só pode romper usando força externa. Enquanto ele falava, ele olhou para Li Ming, querendo ver que planos Li Ming tinha dessa vez. Mas ele viu que Li Ming não estava mais atacando, e seus olhos estavam fechados, como se ele estivesse imerso em pensamentos. Isso fez com que ele se sentisse angustiado. Ele sabia que Li Ming tinha uma compreensão quase inigualável de formações de matriz, mas nesse momento crítico, quando as mais de 50 potências do reino mar divino estavam atacando com tudo o que tinham, eles só podiam continuar com essa barragem pelo tempo de mais meia vara de incenso. Poderia Li Ming estar planejando entender completamente essa grande formação de matriz durante esse breve período de tempo a romper assim? Era preciso saber que esse tipo de formação de matriz protetora era quase insolúvel. Para começar, isso fazia parte das características de todas as formações de matrizes protetoras. Não era como matrizes assassinas, matrizes de ilusões, matrizes de enjaulamento ou outras formações de matriz que tinham métodos nos quais pudessem ser quebradas. Além disso, o reino divino das 9 fornalhas existiu por tantos anos que eles tinham força próxima da de uma seita de 6º grau. Por todas essas dezenas de milhares de anos, eles conseguiram produzir incontáveis orgulhos dos céus. Embora todos eles fossem inferiores a Li Ming, seu conhecimento ainda se acumulou ao longo das gerações. Como poderia a grande formação de matriz do Palácio Divino das 9 fornalhas que eles estabeleceram poderia ser resolvida por Li Ming no tempo de apenas metade vara de incenso? Ele queria lembrar Li Ming disso, mas descobriu que Li Ming havia selado seu senso divino e estava em um estado completamente absorvido. Ele ficou ainda mais nervoso. Nesse momento, de dentro do Palácio Divino, Situbonan riu loucamente. Ah, se você acha que pode romper essa grande matriz das 9 fornalhas, continuem sonhando. Vocês podem não saber disso, mas o grande imperador Yang Yun está atualmente cultivando seus poderes sobrenaturais nas profundezas do Palácio Divino das 9 fornalhas. Depois de mais meia hora, ele terminará seu cultivo e deixará o isolamento. Quando ele sair, ele vai matar todos vocês como se fossem galinhas e porcos. O núcleo da grande formação de matriz do Palácio Divino das 9 fornalhas tinha 9 fornalhas para estabilizar a matriz.
Incluindo Setubun, havia um total de 10 pessoas. 9 deles estavam administrando as fornalhas divinas. Isso foi o suficiente para resistir ao ataque combinado de 50 potências do Reino Mar Divino. Quanto ao próprio Setubun, ele colocou sua energia em sua voz para falar e espalhar suas mensagens nefastas para todos. Suas palavras claramente alcançaram os ouvidos de todos enquanto tentava arruinar sua moral. E, de fato, se Setubun conseguisse destruir a moral dessas potências do Reino Mar Divino e também comprar tempo o suficiente para Yangyu se recuperar de suas feridas e completar seus poderes sobrenaturais, eles seriam realmente derrotadas. Ele queria que todos acreditassem do fundo do coração que a resistência era fútil. Das mais de 50 potências do Reino Mar Divino, a mais jovem delas tinha várias centenas de anos de idade. Eles tinham visto e experimentado muitas grandes tempestades e tribulações em suas vidas, e normalmente eles não seriam enganados pelas palavras de Setubun. No entanto, o poder e a influência que Yangyu acumulou nos últimos anos eram muito grandes. Ele formava uma sombra que cobria seus corações, tornando-os incapazes de resistir a ele. Além disso, eles não tinham como determinar se as palavras de Setubun eram verdadeiras ou falsas. Por causa disso, muitos deles vacilaram, seu espírito de luta tremendo, fazendo com que uma semente de medo aparecesse dentro deles. Quando esta semente de medo foi plantada, ela fez com que seu poder impressionante e seu impulso enfraquecesse imediatamente em 20%. Quando Li Xiao viu isso, ele ficou exasperado com desânimo. Sábio Lin. Os olhos de Li Ming estavam fechados e ele permaneceu indiferente ao que acontecia em volta dele. Neste momento, sua percepção estava claramente concentrada na grande matriz das 9 fornalhas. Em sua mente, a grande matriz foi reduzida a inúmeras linhas, como uma teia de aranha. Cada fio de seda desta teia era feito de energia. Essa era a espinha dorsal da estrutura de energia, e também as partes mais sólidas da barreira protetora da grande matriz das 9 fornalhas. Mesmo que Li Ming fosse habilidoso em uma variedade de formações de matriz do reino divino, era impossível resolver a grande matriz das 9 fornalhas e quebrá-la em tão pouco tempo. Uma formação de matriz de protetora era diferente das matrizes assassinas, matrizes de aprisionamento ou matrizes ilusória. Das 3 últimas, a fim de prender alguém, matar alguém ou fazer alguém ter alucinações, todos exigiam que a pessoa entrasse nelas, produzindo assim a possibilidade de alguém se libertar. Mas uma formação de matriz protetora, seu objetivo para manter todos os inimigos do lado de fora. E todo o mecanismo central de uma formação de matriz protetora ficava dentro dela. Querer romper uma formação de matriz protetora era mais fácil falar do que fazer. No entanto, apesar de Li Ming não ter conseguido encontrar um método para resolver a grande matriz das 9 fornalhas, ele realmente podia confiar em sua compreensão das formações de matriz e também na feroz barragem de mais de 50 potências do Reino Mar Divino para encontrar vestígios de uma lacuna. O ataque combinado de mais de 50 potências do Reino Mar Divino não poderia ser subestimado. Mesmo se fosse Yangyu, se ele fosse atingido por esse ataque, ele se transformaria em cinzas. Claro, isso tudo dependia de eles poderem ou não acertar nele também se conseguissem sobreviver. Essas potências do Reino Mar Divino tinham um cultivo limitado. Era impossível para eles atacarem Yangyu juntos. Mas com um ataque tão poderoso colidindo com a imóvel grande matriz das 9 fornalhas, a barreira de energia ainda tremia violentamente, fazendo com que lacunas minúsculas e quase imperceptíveis aparecessem. Com a percepção de Li Ming, ele podia ver claramente cada ponto fraco na barreira onde as linhas de energia eram finas, até mesmo à beira do colapso. Eu encontrei. Há um total de 12 rachaduras. Os olhos de Li Ming se abriram. Naquele momento, seus olhos eram como um raio divino que caiu sobre a grande matriz das 9 fornalhas. Quando Setubun encontrou com os olhos de Li Ming, ele teve a ilusão de que sua alma estava extinta. Este pirralho. Quem se importa com a nitidez do seu olhar, o que é tão assustador em você? Embora eu esteja longe de ser seu oponente, você ainda está do lado de fora da grande formação de matriz. O que você pode fazer comigo?
Quando Situbunan pensou sobre isso, ele se tornou muito mais enérgico. Li Ming, o grande imperador Yang, logo deixará o isolamento. Esse momento será a sua sentença de morte. Eu vou sugar sua alma divina e medula como vingança pelo reino divino Azura. É isso mesmo. Li Ming sorriu ironicamente. Seu sorriso parecia conter ventos frios do nono abismo, fazendo todos os que olhavam para ele se sentirem inexplicavelmente assustados quando seu coração pulou uma batida. No momento seguinte, um sedutor lótus vermelho floresceu lentamente atrás de Li Ming. Todo o céu começou a refletir um lindo brilho vermelho. Tal fenômeno na verdade obscureceu vagamente a luz radiante causada pelo ataque combinado de mais de 50 potências do Reino Mar Divino. Intenção marcial do demônio celestial, espaço Ongmen. Li Ming enunciou claramente cada palavra, sua voz fria e indiferente. Neste momento, sua voz ressoou entre os céus e a terra como o julgamento solene de um deus divino. De repente, o campo da força da intenção marcial do demônio celestial, imperador primordial, desceu envolvendo tudo. Com o apoio do espírito de batalha Ongmen, ele engoliu completamente a grande matriz das 9 fornalhas. Esta anomalia surpreendeu todos os artistas marciais presentes. O coração de Situbunan estremeceu, quase se sentindo como se sua alma divina tivesse caído em ilusão. O que é esse lótus vermelho? Situbunan só precisava olhar para o lótus vermelho para sentir como se sua alma tivesse sido sugada para fora de seu corpo. Quando ele olhou para os artistas marciais ao lado dele, todos eles ficaram alarmados, como se tivessem encontrado algum monstro aterrorizante.